Parte 2 da nossa aula de hoje, não é verdade? Então, o outro grupo de povos que chegaram como imigrantes aqui no nosso país foram os alemães. Por quê? Quando houve o processo de colonização portuguesa, existiu também na Europa, na Ásia, né, na África, muitas situações de guerra, de escassez, de trabalho, de muitas situações, e o Brasil já era conhecido como uma terra muito rica, muito fértil, muito próspera. Na Europa, na Ásia, na África, todo mundo já tinha ouvido falar do Brasil. Então, eles acreditavam, esses povos que são os imigrantes que chegaram aqui, que o Brasil é um país muito bom para se viver, para produzir, para trabalhar e para cuidar das suas famílias. E esse outro grupo de povos foram os alemães. E eles chegaram aqui, nós já sabemos que os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500 e foram vindo de forma gradativa, certo? Falamos da característica cultural, dos hábitos alimentares, que está escrito no livro de vocês, das danças típicas, da religiosidade, que os portugueses eram católicos, tentaram introduzir o catolicismo para os índios. E aqui a influência católica é muito grande, ok? Cada um com a sua religião e a gente deve respeitar todos de forma igual. E aí, o que acontece? Chegaram aqui os alemães. Os alemães, eles chegaram aqui no nosso país há cerca de aproximadamente 200 anos atrás. E eles chegaram aqui em 1818. E aí, o que acontece com isso? Eles foram para regiões específicas. Por quê? Porque houve também uma colonização desses povos imigrantes, né? Eles iam para terras que não tinham ninguém e ali eles faziam residência, né? Eles residiam e se desenvolviam. Se desenvolviam na área de conhecimento deles. E com isso eles traziam também a cultura deles de onde eles vieram, tá? Prestem atenção. Nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo de herança de imigrantes, né? Sejam eles africanos, portugueses e assim sucessivamente de vários outros povos. E com isso nós adotamos e nós carregamos com a gente algumas culturas desses povos que são a nossa descendência, certo? E aí eu vou dar um exemplo depois para vocês da minha própria experiência. Então os alemães, eles chegaram aqui, olha só, como é bem parecido, mas não é igual. Parece, mas não é igual. Aqui é um casalzinho português. Aqui, ó, aqui a influência portuguesa também tem uma característica muito grande na construção, na alimentação. E aqui, ó, que vocês não sei se vocês estão conseguindo ver, são as caravelas. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, a apresentação teatral realizada em Portugal e adotada em algumas cidades brasileiras. Eles trouxeram com eles essa questão do teatro, das artes, da influência das artes livre, que é o teatro. Então aqui nessa foto, tá vendo? É uma apresentação teatral. Nessa é o bacalhau. E nessa daqui é o estilo da construção dos portugueses. E olha, vou fazer uma observação. Nós temos influências de construções dos portugueses em algumas cidades bem próximas da gente aqui no nosso estado, que é Paraty. Aqui em Santa Cruz também tem influência de construções portuguesas.
Ali do lado do shopping tem uma casa que foi construída no período dos portugueses. Então tem uma influência do estilo de construção. E tem aqui bem próximo de nós uma fazenda chamada Fazenda do Viegas, que era num período de colonização, que lá tem uma influência das características de construção de uma fazenda. Inclusive você pode visitar, tá bom? Ela é aberta à visitação. A Fazenda do Viegas fica na estrada do Mendanha. Quando acabar a pandemia, você pode convidar os seus pais para te levarem lá para conhecer. É um passeio extraordinário. A tia vai tentar achar fotografias e outras coisas mais para mostrar para vocês algumas coisas muito legais em outras aulas para vocês poderem conhecer, tá bom? Que a gente pode conhecer sem sair de casa, tá? E aí chegaram aqui os alemães, em 1818. E eles também trouxeram os hábitos deles, que isso é cultura, né? O jeito de vida, as características mais específicas, e eles foram residir em alguns lugares específicos. Então, o primeiro lugar desse grupo de povos, que foram os alemães que chegaram aqui há cerca de 200 anos atrás, eles foram no início lá para fazer a colonização da cidade de Nova Friburgo, que fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando vocês forem lá, olha que interessante. Olha aqui, ó. Olha como é que o estilo de construção alemã é diferente do da portuguesa. Aqui também, ó, tem uma outra característica diferente dos portugueses. E aqui é um tipo de bolo que é muito famoso, que é a Kuka. Kuka é um bolo muito tradicional alemão, que é feito de maçã, só que a tia gosta dele feito de banana e ele é delicioso. É uma comida típica alemã, entre muitas outras que eles trouxeram como hábito para nós. E as construções, vocês observaram que as construções alemãs, elas têm uma característica de triângulo? Se vocês forem visitar Petrópolis, que tem influência alemã, Nova Friburgo, aquela região serrana nossa aqui do Rio de Janeiro, tem muita influência alemã por causa da chegada deles no primeiro momento em Nova Friburgo, ok? E também tem uma grande festa que acontece lá em Petrópolis, que é Oktoberfest de Petrópolis, do Rio de Janeiro, e lá vocês veem danças típicas dos alemães, vocês veem vendendo comidas, vocês veem toda aquela coisa linda que é a cidade, né, com várias estruturas que foram bem características das construções alemãs. Então não se esqueçam do período que eles chegaram de imigração para cá, a influência cultural deles e a gente ter a consciência de que eles são povos que trouxeram com eles, grupo de povos que trouxeram com eles culturas diferentes, porém nós somos heranças de alguns desses povos, tá bom? Não se esqueçam de uma coisa que a tia vai pedir aqui agora para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Faça uma pesquisa, perguntem para os seus familiares se vocês têm alguma herança de algum desses grupos de povos. Sejam, olha só, nós temos continentes e nós temos influências, né? Nós temos continentes americanos, que é a América do Sul, América do Norte, América Central. Nós temos a Ásia, nós temos a Europa, nós temos a África, nós temos principalmente as Oceanias, que são a parte ai, me deu um branco agora, perdão. Então, é muito importante que vocês saibam que esses povos, eles migraram de continentes, tá bom? E aí tem o motivo e o porquê que a gente vai avançando depois que a gente conhecer
cada grupo de povos, o porquê que eles vieram para cá. Aí eu fui lá imprimir para vocês verem aqui, ó. Se vocês pegarem o mapa do mundo, vocês vão ver o que a tia falou. Nós temos 6 continentes. Nós temos as Américas, que tá aqui, tá? Que é um continente só, mas é dividido em 3 partes. América do Sul, América Central e América do Norte. A Europa, a África, a Ásia, a Oceania, como a tia falou, e também tem a Antártida, que tá bem aqui no final. A Antártida, se você lembrar daquele grupo de povos, os esquimós, eles vivem na Antártida. Então também é um continente. Nós temos 6 continentes e muitos desses povos de alguns desses continentes migraram para cá. E nesse processo de migração eles foram chamados de imigrantes, e esses imigrantes trouxeram muita influência para o nosso cotidiano e também para as nossas descendências. Então a pesquisa que a tia quer pedir para vocês fazerem é vocês perguntarem aos seus familiares se vocês têm herança de algum desses povos imigrantes, quais são como foi, se foi do bisavô, se foi da avó, se foi da bisavó, se foi do lado do papai, se foi do lado da mamãe, e quais foram, porque às vezes não é só de um grupo. Como nós somos miscigenados, nós também temos, às vezes, raízes desses imigrantes, às vezes 2 ou 3 ou 4. Eu tenho de 3, mas aí a gente vai falar depois na outra aula. Então a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Um beijo e fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijos!